Qual é a relação da política com o narcisismo? Muita relação. Um dos estudiosos a falar sobre a natureza, né, da psicopatia e do narcisismo dentro da política foi Andrew Lobachevsky, né? Esse livro ele fala muito sobre a natureza do mal dentro do campo político, né? Por que a maioria dos políticos são narcisistas e são psicopatas? O interessante é que o narcisista ele usa tudo para se promover. Ele usa, por exemplo, uma tragédia para mostrar uma pseudo-bondade. E se vocês prestarem atenção também, tem muito narcisista bonzinho, de bonzinho não tem nada. Eles usam, por exemplo, esse ato de benevolência para poder se promover, né? Então, o Andrew Lobachevsky, quando é um psiquiatra russo, né? Interessante que quando ele escreve o livro, estava no começo da ascensão do comunismo, né? Então, muitas vezes ele teve que queimar a sua obra, o seu livro, e depois, quando ele sofreu um certo tipo de exílio, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, ele reescreveu. Então, o que ele retrata acerca da ponerologia? A ponerologia, se verificarmos, é o estudo da natureza do mal, né? O mal existe? O mal é apenas uma convenção social? Ou há pessoas, por exemplo, que nasceram estritamente más e usam o sentimento do outro, né? Essa forma de mimetizar para angariar, né? mais projeção, né? Mais engajamento nas redes sociais, ou então conseguir até mais votos, né? Interessante que Andrew Lobachevsky, quando ele escreve esse livro, ele começa a enunciar alguns aspectos dentro da ponerologia, né? Acerca de psicopatas no poder. Um dos primeiros aspectos é que o argumento se sustenta por si. Na verdade, não tem nada de lógico dentro do argumento do narcisista. Como ele é totalmente mimético, ele vai falar para uma classe de pessoas que ele se auto-representa. Ele não é indicado, viu? Ele se representa como lutador, né, de causas mais nobres. Então, ele vai fazer um certo tipo de engajamento. O segundo aspecto é que ele, na verdade, como se intitula, né, como o portador das classes menos favorecidas, ele vai suscitar um sentimento de revolta, né? Porque ele vai se colocar pseudamente no lugar do outro para que o outro sinta a dor dele, né? Isso todas as pessoas sabem, né, que são versadas no estudo da ponerologia dentro do campo da política, né? Sabe que ele faz isso muito bem. Só que é uma espécie sempre de teatro, porque ele sempre procura angariar, na verdade, um certo tipo de grupo, né? Uma certa minoria. Ele cria uma minoria do qual ele se representa como portador dessa minoria e ganha ela, na verdade. Por quê? Porque sempre vai ter pessoas que vão se coadunar ao seu discurso. É por isso que tem pessoas que, na verdade, se coadunam a certos sistemas políticos, né, que sejam totalmente antidemocráticos. Quando eu falo antidemocrático, não é nessa opção que eu estou falando hoje. Interessante que quando falamos também de democracia, é uma coisa muito complicada, porque é um lugar também aonde, na verdade, os políticos se dão muito bem. Platão, quando ele escreveu o livro dele chamado A Politeia, né, que Cícero, o filósofo romano, ele traduziu para a República. A Politeia, o que significa a Politeia?
A pessoa, por exemplo, que vai governar uma cidade seria uma pessoa estritamente velha, sábia, que passou por todos os percalços da vida. Então a pessoa, ela, como adquiriu certa habilidade, né, certos conhecimentos acerca da natureza humana, então deveria governar a cidade. No livro do Platão, a Politeia, na verdade, são chamados de sábios reis, né? São pessoas estritamente gabaritadas para poder exercer um determinado cargo dentro da política. A democracia seria a corrupção da politeia. O porquê? Porque dentro da democracia são eleitos pessoas que não têm nenhuma preparação, nenhuma especialização dentro de um determinado campo. É só falar que eu represento um determinado grupo, minoritário ou não, e eu me candidato e assim eu angario pessoas que lutam pela minha causa. Então, dentro da democracia, todas as pessoas se tornam devidamente iguais, diferentemente da politeia. No livro de Platão, na Politeia, ele fala bem assim que a democracia é um sistema totalmente corrompido, porque apenas aqueles que governam são pessoas totalmente incapazes. São pessoas que, por exemplo, não teve nenhuma relevância na sociedade. Não é governado por nenhum, por exemplo, um artesão, ou um empresário, ou um retórico, na verdade, ou então outras pessoas que fizeram parte, né, da formação da polis. A democracia, quando Platão ele faz essa crítica à democracia, é que os democráticos somente têm o quê? A retórica. Somente, não produzem nada para a sociedade. São pessoas que, quando são escaladas para o poder, não são pessoas que são vivenciadas na vida. Não são pessoas que, sabe, chegaram a um certo grau, né, de conhecimento acerca da vida e acerca da natureza humana. Então, de acordo com o livro República, na verdade, do qual nós conhecemos, né, de Platão, o que faz isso? Platão ele fala bem assim que a cidade deveria ser governada por velhos sábios, pessoas que passaram todo o seu sistema de alegria, tristeza, desgosto, prazer, tudo que a vida pôde proporcionar, e a pessoa vê que tudo isso é efêmero. O que basta na vida mesmo é guiar uma nação mediante a sabedoria. Então, para Platão, no seu livro, apenas as pessoas de um determinado tipo de idade, que tem uma determinada experiência de vida, deveriam governar a sociedade, diferente da democracia. A democracia ela é totalmente barulhenta, na visão de Platão, né? E eu concordo com ele. A democracia é totalmente barulhenta e apenas beneficia um determinado grupo de pessoas que se auto-beneficiam quando se diz, na verdade, ajudar o outro. Então, dentro da política, vamos dizer, principalmente a brasileira, né, os narcisistas e os psicopatas se dão muito bem, porque eles não fazem algo que seja relevante para a nação, eles fazem algo que é relevante para a sua própria causa. Então é por isso que vemos que todas as pessoas que lutam pelo país, que diz que luta pelo Brasil, o Brasil nunca sai, vamos dizer, da merda, né? Ou por quê? Porque essas pessoas apenas são totalmente fisiológicas. A democracia ela é totalmente fisiológica. O que basta para mim é eu e o meu partido. E o que o meu partido fez para essa nação. Então, a questão da natureza do mal, aonde ela se encaixa dentro da política. Todo político, as pessoas sempre vão falar, sempre há suas exceções, mas as suas exceções ficam totalmente passivas a atitudes, né, de políticos que sejam psicopatas e narcisistas. Porque as pessoas dizem que há suas exceções, mas as suas exceções são estritamente passionais. Então, os psicopatas e os narcisistas, quando eles galgam o poder, ele manipula as pessoas, eles são indiferentes, na verdade, ao sofrimento alheio. Então, todo tipo de sofrimento remete sempre a uma narrativa de que ele sempre vai ajudar o povo. Ou seja, eles não evitam que o mal aconteça, mas eles
esperam que algum desastre aconteça para que eles possam, por exemplo, se promover em cima dessa desgraça, vamos dizer, não sei se essa palavra pode falar na internet, né? Eles se utilizam da desgraça para poder se promover acima do outro. Então, o político, ele é totalmente tendencioso, sim, a uma pessoa estritamente má. Porque se vemos a história do país, quando nasce o período do Brasil República, na verdade, o povo foi totalmente ludibriado quando Dom Pedro II foi exilado do seu país, e o povo só soube disso 100 anos depois, né, quando teve o período das diretas já, né, que quando algumas pessoas que têm a minha idade até lembrarão a respeito, que eles falam qual é o melhor regime a se seguir, a democracia, o parlamento ou a democracia. Interessante que dentro da democracia todas as pessoas se dão muito bem, tanto psicopatas quanto narcisistas. Eu não estou falando qual tipo de posição política eu defendo, se é monarquia, ou se é parlamento, ou se é democracia. Mas se olharmos, por exemplo, pelas obras de Platão, que ele critica tanto a democracia e também como o filósofo Nietzsche. Também ele critica que a democracia ela apenas promove os incapazes, né? Ou seja, as pessoas que são estritamente capazes, que têm alguma formação, né? Alguma formação, seja ela qual for, né? Elas são equiparadas iguais às pessoas que não têm nenhuma informação. Então, é uma igualdade que parte praticamente para baixo. Então, o narcisista ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar aquela pessoa que é totalmente significante na sociedade, porque o narcisista é um invejoso, né? Então ele vai galgar para cima, né, a pessoa que é pobre e oprimida, porque o narcisista ele se acha melhor do que as outras pessoas. Olha bem que é totalmente paradoxal, né? Ele tem inveja de um certo tipo de pessoas que são mais capazes, né? E ele despreza outras pessoas que se consideram incapazes. Então ele coloca tudo numa balança e ele promete, né, espalhar, na verdade, benefício a todas as pessoas. É por isso que, dentro da visão tanto platônica e de Nietzsche, a democracia é um sistema totalmente corrompível. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê o joinha e aperte o botão das notificações. E hoje eu gostaria de fazer um agradecimento a uma pessoa, né, que me deu um presente, que é a Ana Maria, né? Ela me deu aqui, ó, né? Ela está estudando filosofia e psicanálise e ela me deu esse cachimbo de presente. Ana Maria, muito obrigado, viu, pelo presente que você me deu, e não tenho palavras como agradecer. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.